Você acorda 3 ou 4 vezes toda noite para ir ao banheiro. Se é assim, você não está sozinho. Milhões de pessoas mais velhas vivem essa mesma cena. Deitam-se cansadas, conseguem pegar no sono, mas poucas horas depois o corpo as obriga a levantar. Caminham com passos lentos pelo corredor escuro, em silêncio, tentando não tropeçar, enquanto o relógio marca 2, 3 ou 4 da madrugada. Voltam para a cama, mas o sono já não retorna igual. E ao amanhecer, o cansaço se sente como uma pedra no corpo. Sou o Dr. Karen Hiller, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Durante anos se tem dito que levantar-se à noite é algo normal com a idade, que o corpo já não é o mesmo, que a bexiga se torna mais sensível, que os homens têm a próstata maior e as mulheres menos controle. Mas a verdade é que, na maioria dos casos, esse problema tem mais a ver com pequenos hábitos do que com a idade em si. E o melhor de tudo, pode ser revertido. O que muito poucos sabem é que existe uma bebida noturna simples, natural e econômica, que ajuda a acalmar a bexiga, reduzir a inflamação e permitir que o corpo descanse profundamente, sem interrupções. Não é um medicamento nem uma fórmula milagrosa, mas sim uma combinação de ingredientes que atuam de forma suave sobre os nervos e os músculos do sistema urinário. Imagine por um momento como mudaria a sua vida se você pudesse dormir 6 ou 7 horas seguidas sem ter que levantar. Se pudesse despertar com energia, com a mente clara, com o coração tranquilo. Dormir bem não é só descansar, é recuperar anos de vida que a insônia tem tirado de você pouco a pouco. Estudos médicos recentes têm demonstrado que a micção frequente noturna, o que chamamos de noctúria, está diretamente relacionada com problemas de pressão arterial, fadiga crônica e deterioração da memória. Cada vez que o sono se interrompe, o cérebro perde a sua oportunidade de reparar tecidos e de limpar as toxinas que se acumulam durante o dia. Por isso, quem dorme mal não só se sente mais cansado, mas também envelhece mais rápido. E aqui vem o mais importante. Em meus anos de prática, tenho visto que muitas pessoas cometem os mesmos 3 erros antes de ir dormir. Um deles, o mais comum, parece inofensivo, mas provoca que a bexiga se ative uma e outra vez durante a noite. Na parte 3 deste vídeo, vou contar qual é esse erro e como evitá-lo de forma natural. Mas antes, você precisa entender por que ocorre esse fenômeno e como o corpo nos avisa de que algo não está em equilíbrio. Talvez te surpreenda saber que a causa nem sempre está no excesso de líquidos. Há pessoas que bebem muito pouca água, mas ainda assim acordam 3 ou 4 vezes toda noite. Nesses casos, a verdadeira raiz do problema está na inflamação silenciosa do trato urinário ou num mau funcionamento do rim que aumenta a produção de urina durante as horas de descanso. Quando isso acontece, a bexiga se converte numa espécie de alarme que toca a cada poucas horas, mesmo que não esteja completamente cheia. O bom é que o corpo sempre pode voltar ao seu equilíbrio natural se lhe dermos a ajuda adequada. Existem ingredientes naturais que atuam diretamente sobre os músculos da bexiga, relaxando-os e reduzindo essa sensação constante de urgência. Outros regulam os hormônios que controlam a produção de urina e ajudam o cérebro a manter o sono profundo durante toda a noite. Hoje, vou revelar como preparar uma infusão simples que combina o melhor da natureza, sementes, flores e minerais, que trabalham juntos para devolver a calma ao seu sistema urinário e o descanso ao seu corpo. É um método tão simples que qualquer pessoa pode fazê-lo em casa, sem riscos, sem efeitos colaterais e sem depender de comprimidos. Antes de explicá-lo, quero que você se faça uma pergunta. Quantas noites mais está disposto a perder por culpa de um problema que tem solução? Se você chegou até aqui, significa que o seu corpo está pedindo uma mudança, e essa mudança pode começar esta mesma noite. Fique até o final, porque em poucos minutos vou contar exatamente que ingredientes você precisa, como prepará-los e que efeito produzem no organismo. A maioria dos meus pacientes notou uma diferença notável depois da primeira semana.
Talvez você seja o próximo a dormir a noite toda sem interrupções e despertar com a sensação de ter recuperado anos de descanso perdido. Essa é a promessa deste vídeo: ajudá-lo a entender o seu corpo, cuidar do seu descanso e ensinar-lhe que, mesmo depois dos 60, dormir profundamente não é um sonho impossível, mas sim uma realidade ao alcance das suas mãos. Durante mais de 2 décadas, tenho acompanhado homens e mulheres mais velhos que, como você, buscam uma maneira natural de melhorar a sua qualidade de vida, sem depender de fármacos que só aliviam os sintomas, mas não tratam a causa. Tenho visto de perto como o cansaço, a falta de sono e a sensação de levantar-se esgotado podem mudar o caráter, o ânimo e até as relações familiares. Muitos dos meus pacientes chegaram convencidos de que despertar à noite era algo normal, um sinal inevitável da passagem do tempo. Mas depois de estudar centenas de casos, descobrimos que em mais de 70% das pessoas esse problema tem solução quando se ajustam alguns hábitos e se incorpora uma rotina noturna adequada. Por isso quero que este vídeo seja algo mais do que uma simples receita. Quero que você o veja como um guia para entender o que o seu corpo está dizendo. Quando a bexiga se torna inquieta durante a noite, não está castigando você, está avisando. Está pedindo que preste atenção a pequenos desequilíbrios que podem ser corrigidos sem tratamentos agressivos. Nos próximos minutos vou explicar o que provoca realmente a micção frequente noturna, os erros que a pioram e, o mais importante, como revertê-la com uma bebida natural que você mesmo pode preparar em casa. Esta infusão não só acalma a bexiga, mas também ajuda a relaxar os nervos que controlam o sono e a proteger a função renal. Ao longo da minha carreira, tenho comprovado que o corpo humano é sábio. Quando o alimentamos com os elementos corretos e respeitamos os seus ritmos naturais, ele responde de maneira surpreendente, e embora o tempo deixe marcas, a vitalidade e o descanso profundo podem ser recuperados. Então, se você está aqui, convido-o a ficar até o final, porque não só vai conhecer uma bebida que pode ajudá-lo a dormir a noite toda, mas também a compreender as causas que estão por trás dos seus despertares noturnos. Essa compreensão é o primeiro passo para mudar de verdade. E lembre-se de algo: cuidar do sono não é um luxo, é uma necessidade. Dormir bem não só melhora o ânimo, mas também protege o coração, fortalece a memória e alonga a vida. Neste vídeo, vou mostrar-lhe como fazê-lo passo a passo, com base científica e com a linguagem simples que todos podemos entender. Durante muitos anos, tenho observado um padrão que se repete em quase todos os pacientes mais velhos que sofrem de micção frequente durante a noite. Não importa se são homens ou mulheres, se têm 60 ou 80 anos, quase todos cometem os mesmos erros antes de ir dormir. São hábitos cotidianos, aparentemente inofensivos, mas que podem converter uma noite tranquila numa cadeia de interrupções. O primeiro desses erros é beber líquidos tarde demais. Muitos pensam: devo manter-me hidratado, então vou tomar água antes de dormir. Mas o corpo não funciona como uma esponja que absorve e guarda o que precisa instantaneamente. A água que você toma na última hora do dia é processada rapidamente, passa pelos rins e termina na bexiga justo quando o corpo tenta descansar. O resultado? Você acorda 1, 2 ou 3 vezes com essa urgência incômoda. A comparação é simples. Imagine que a sua bexiga é como um balão. Se você o enche justo antes de apagar a luz, inevitavelmente ele se expandirá durante a noite até que não aguente mais. Por isso, um dos primeiros ajustes que recomendo aos meus pacientes é limitar os líquidos 2 horas antes de deitar-se. Não se trata de deixar de beber água, mas sim de fazê-lo mais cedo durante a tarde, para que o corpo tenha tempo de eliminar o excesso. O segundo erro, e este é muito mais frequente do que você pensa, é consumir bebidas que irritam a bexiga sem saber. O café, o chá preto, o vinho, a cerveja ou até as infusões com canela ou gengibre podem estimular os rins e atuar como diuréticos suaves. Muitas pessoas mais velhas pensam que uma taça de vinho ajuda a relaxar antes de dormir, quando na realidade está obrigando o corpo a produzir mais urina. É uma armadilha invisível. Você dorme rápido, mas acorda cedo. E se eu lhe dissesse que até algumas tisanas para dormir contêm ervas que aumentam a micção?
É surpreendente quantas infusões comerciais combinam valeriana ou passiflora com ingredientes diuréticos como o dente de leão ou a urtiga. Por isso, quando um paciente me diz: doutora, tomo chá relaxante todas as noites e continuo levantando, a minha primeira recomendação não é um medicamento, mas sim revisar o que está bebendo. O terceiro erro é jantar tarde ou com muito sal. O sal é como uma esponja interna, retém líquidos durante o dia e os libera durante a noite quando o corpo tenta equilibrar-se. Se você janta às 9 ou 10 com alimentos muito salgados, o organismo começará a liberar esse excesso enquanto você dorme, o que obriga os rins a trabalhar mais. É por isso que algumas pessoas podem não tomar muita água, mas ainda assim urinam várias vezes enquanto dormem. Há um detalhe curioso: o corpo humano, especialmente depois dos 60, tem um ritmo circadiano mais frágil. Isto significa que os órgãos já não diferenciam com tanta clareza entre o dia e a noite. Se alteramos as suas rotinas com jantares tardios, telas brilhantes ou bebidas estimulantes, quebramos esse relógio biológico que deveria manter o descanso. Permita-me contar um exemplo. Seu Antônio, um homem de 68 anos, chegou ao meu consultório convencido de que a sua bexiga tinha envelhecido. Contou-me que se levantava 4 vezes toda noite, que já tinha provado medicamentos e nada o ajudava. Ao perguntar sobre os seus hábitos, descobrimos algo simples. Todas as noites jantava às 9, tomava um chá de ervas relaxante e depois um copo de água com os seus comprimidos. Mudou essa rotina por um jantar leve às 7 e uma infusão diferente. E em uma semana dormiu 6 horas seguidas. Histórias como a dele são mais comuns do que você imagina. E o interessante é que quase nunca se trata de um problema grave. É o corpo tentando adaptar-se a costumes que não encaixam com o seu ritmo natural. Se corrigimos essas pequenas coisas, a maioria das pessoas melhora sem necessidade de medicação. Mas há algo mais. Às vezes a causa não está no que você toma ou come, mas em como maneja o estresse antes de dormir. O sistema nervoso e a bexiga estão conectados. Quando um se altera, o outro reage. Tive pacientes que não bebiam nada à noite e ainda assim se levantavam 3 ou 4 vezes. Nesses casos, o problema não era físico, mas emocional. Tensão, ansiedade, pensamentos que não se apagam. Por isso, uma parte essencial da rotina noturna não tem a ver com líquidos, mas com o ambiente. Baixar as luzes, apagar as telas, respirar devagar durante 5 minutos antes de deitar-se pode reduzir os despertares mais do que qualquer pílula. Na próxima parte, vou contar uma história real de um dos meus pacientes que transformou o seu descanso sem mudar de medicação, só ajustando o que tomava antes de dormir. O seu caso demonstra que, mesmo depois de anos sofrendo de insônia e micção noturna, o corpo pode recuperar o seu equilíbrio. O que ele descobriu mudou tudo, e garanto que vai surpreendê-lo. Lembro perfeitamente da primeira vez que conheci seu Antônio. Tinha 68 anos, trabalhou toda a sua vida como carpinteiro e tinha passado os últimos 5 anos sem dormir uma noite completa. Chegou ao meu consultório com uma expressão cansada, os olhos fundos e um gesto de resignação que já dizia tudo. Quando se sentou diante de mim, a primeira coisa que disse foi: doutora, eu já não espero dormir como antes. Só quero poder descansar um pouco. A sua esposa, Carmen, o acompanhava. Ela me contou que há meses Antônio se levantava 4 ou 5 vezes toda a noite. Às vezes não conseguia chegar ao banheiro, e essa vergonha silenciosa começou a afetar o seu ânimo. Já não queria sair para passear nem ver os netos nos fins de semana. Dizia que estava cansado demais e, na realidade, estava. Começamos revisando os seus hábitos. Quase tudo parecia correto. Não bebia álcool, não fumava, comia moderadamente. Mas quando lhe perguntei a que horas jantava e o que tomava antes de dormir, a sua resposta explicou muitas coisas. Janto às 9 e depois tomo uma tisana de ervas para relaxar, disse-me. Pedi-lhe que me mostrasse a caixa do chá. Ao ler os ingredientes, descobri o problema. Continha dente de leão, uma planta diurética que estimula a função renal. Era literalmente o oposto do que ele precisava. Propus-lhe uma pequena mudança, substituir essa infusão por uma mistura diferente e adiantar o jantar.
Também pedi que 30 minutos antes de deitar-se, apagasse a televisão e respirasse profundamente durante 3 minutos, sem pensar em nada mais. Antônio olhou-me com ceticismo. Só isso? Perguntou. Respondi. Só isso. Mas faça-o com constância durante uma semana. 7 dias depois, voltou à consulta. O seu rosto era outro. Doutora, não posso acreditar. Dormi 6 horas seguidas sem me levantar nem uma vez. Por trás dessa frase simples havia uma emoção enorme. Contou que na primeira noite sentiu algo diferente. Uma calma que há anos não experimentava. O seu corpo parecia entender que finalmente podia descansar. Pedi-lhe que me descrevesse a bebida que preparou. Era uma infusão morna com sementes de abóbora e camomila, adoçada com uma colherinha de mel. Simples, econômica, sem mistérios. Mas a chave não estava só nos ingredientes, mas no momento e na intenção. Tomá-la como parte de um ritual tranquilo, não como uma obrigação médica. 2 semanas depois, Antônio disse algo que me fez refletir. Não sei se foi a infusão ou o fato de voltar a acreditar que podia dormir, mas sinto que o meu corpo está me agradecendo. Essa frase resume o que tento transmitir sempre. Quando o corpo se sente cuidado, responde. O seu caso não foi o único. Depois de compartilhar a sua experiência numa pequena palestra comunitária, outras pessoas começaram a provar o mesmo hábito noturno. Os resultados foram parecidos. 70% reportaram menos despertares, melhor humor e mais energia durante o dia. Não há milagres, só coerência entre o que o corpo precisa e o que lhe damos. Por trás desta história, há um ensinamento muito claro. O sono e a saúde urinária não dependem unicamente de medicamentos. Dependem de como tratamos o nosso corpo nessas horas silenciosas do final do dia. A natureza tem respostas simples, mas efetivas, para equilibrar o que o tempo desajustou. Na próxima parte, vou explicar por que esta infusão funciona tão bem do ponto de vista científico. Você verá como ingredientes tão comuns como a camomila ou as sementes de abóbora podem influir nos nervos, nos músculos e até nos hormônios que regulam o sono. Compreender isso permitirá que você não só copie uma receita, mas cuide do seu corpo com conhecimento e confiança. Fique comigo, porque o que vai descobrir a seguir pode mudar completamente a sua forma de entender o descanso e a saúde depois dos 60. Muitas pessoas me perguntam, doutora, como pode algo tão simples como uma infusão mudar tanto o meu descanso? A resposta está na forma em que o corpo interpreta o que lhe damos. Cada alimento, cada planta, cada mineral envia uma mensagem distinta aos órgãos. E no caso desta bebida noturna, os ingredientes trabalham juntos para enviar uma mensagem muito clara. É hora de acalmar-se, de deter o excesso e de descansar. Comecemos pelo primeiro componente, as sementes de abóbora. À primeira vista parecem insignificantes, mas dentro delas há uma alta concentração de zinco, magnésio e ácidos graxos essenciais. Estes nutrientes atuam diretamente sobre o sistema urinário, especialmente sobre a próstata nos homens e a bexiga nas mulheres. O zinco ajuda a reduzir a inflamação dos tecidos, enquanto o magnésio relaxa os músculos que rodeiam a bexiga, evitando essas contrações involuntárias que despertam no meio da noite. Podemos imaginar isso como um pequeno freio natural. Se o sistema urinário é um motor que às vezes trabalha em excesso, o magnésio é o pedal que o desacelera, não o apaga, só o mantém em calma. E isso é exatamente o que precisamos para dormir sem interrupções. O segundo ingrediente é a camomila, uma planta tão comum que muitos a subestimam. A camomila contém compostos chamados flavonoides, que atuam sobre o sistema nervoso central. Em palavras simples, ajudam a silenciar os sinais de estresse que viajam desde o cérebro até o corpo. Esses sinais, quando se mantêm ativos, podem aumentar a produção de urina e tensionar os músculos do abdômen. Ao beber uma infusão de camomila antes de dormir, estamos enviando ao corpo uma ordem suave. Já não há perigo, você pode descansar. Por isso, não só melhora o sono, mas também regula o ritmo da bexiga. Além disso, o seu efeito anti-inflamatório contribui para manter o equilíbrio intestinal. E como muitos estudos têm demonstrado, o intestino e o sistema urinário estão estreitamente conectados. Quando um se acalma, o outro também.
O terceiro componente, o mel natural, cumpre uma função menos conhecida, mas igualmente importante. Durante o sono, o cérebro precisa de um fluxo constante de glicose para manter as funções básicas. Se os níveis baixam demais, o corpo libera a adrenalina, um hormônio que nos desperta. Uma pequena quantidade de mel antes de dormir evita essa descida repentina e ajuda a que o cérebro permaneça num estado estável de descanso. Em outras palavras, o mel é o combustível suave que mantém o motor ligado enquanto dormimos. Mas tem outra vantagem. Contém triptofano, um aminoácido que estimula a produção de serotonina e melatonina, os hormônios do bem-estar e do sono profundo. Por isso, combinado com a camomila, potencializa o efeito relaxante. E há um quarto elemento que, embora invisível, é essencial: o momento de consumo. Não se trata só do que você toma, mas de quando o faz. O corpo humano tem um relógio interno que regula a temperatura, a pressão arterial e a produção de hormônios. Entre as 9 e as 11 da noite, o corpo começa a liberar melatonina, indicando que é hora de dormir. Se nesse período você toma uma bebida que contém magnésio, flavonoides e triptofano, está sincronizando o seu corpo com o seu próprio relógio biológico. Imagine que dentro de você há uma orquestra. Se os instrumentos começam a tocar fora de tempo, o resultado é ruído, mas se cada um entra no momento justo, a música flui harmoniosamente. Esta bebida atua como um maestro que coordena os sistemas nervoso, urinário e hormonal para que trabalhem em equilíbrio. A nível fisiológico, o que ocorre é fascinante. O magnésio regula a comunicação entre os neurônios e reduz a liberação de cortisol, o hormônio do estresse. Ao mesmo tempo, a camomila aumenta a atividade do ácido gama-aminobutírico, conhecido como GABA, que tem um efeito calmante sobre o cérebro. Essa combinação reduz a frequência com que os rins enviam sinais de urgência, e por isso a bexiga se mantém tranquila durante mais horas. E o mais interessante, depois de vários dias de consumo, o corpo aprende. Os músculos da bexiga relaxam com mais facilidade, o sono se torna mais profundo e os despertares se espaçam. Não é magia, é biologia guiada com inteligência. Antes de passar à prática, quero que lembre uma coisa: o corpo não precisa de grandes esforços para melhorar, só constância. Quando repetimos uma rotina saudável noite após noite, o sistema nervoso a reconhece como um sinal de segurança e a consolida. Essa é a base do descanso reparador. Na próxima parte, vou mostrar-lhe como preparar esta infusão corretamente, com medidas exatas, temperatura ideal e pequenos detalhes que fazem a diferença entre um simples chá e um verdadeiro tratamento natural. Fique comigo, porque a forma de fazê-lo é tão importante quanto os ingredientes. E ao final, vou dar-lhe um truque que multiplica os seus benefícios durante as primeiras 7 noites. Agora que conhece por que esta bebida funciona, vamos à parte mais importante: como prepará-la corretamente e como integrá-la na sua noite para que realmente ajude o seu corpo a descansar. Porque não basta misturar os ingredientes. A chave está no momento, na temperatura e no ambiente que você cria ao redor desse gesto. Primeiro, os ingredientes: um copo de água quente, uns 200 mililitros, um saquinho de camomila natural ou uma colherinha se for solta, uma colher de sopa de sementes de abóbora torradas e trituradas, 1 a 2 colherinhas de mel puro, preferivelmente de origem local. Preparação passo a passo. 1. Aqueça a água até que comece a ferver, mas não deixe que ferva por muito tempo. 2. Coloque a camomila numa xícara e despeje a água quente. 3. Adicione as sementes de abóbora trituradas e misture suavemente. 4. Cubra a xícara durante 10 minutos para que os compostos se libertem completamente. 5. Quando estiver morna, adicione o mel e mexa com calma. A infusão não deve ser tomada muito quente nem muito fria. A uma temperatura morna, os ingredientes conservam melhor as suas propriedades e o corpo a recebe como algo amável, não como um estímulo. Quando tomar a bebida, entre 30 e 40 minutos antes de deitar-se, num lugar tranquilo, sem telas, sem televisão nem telefone. Esse momento deve converter-se num sinal para o seu cérebro: o dia terminou, agora começa o descanso.
Se você está acostumado a ver as notícias ou rever o celular antes de dormir, prove algo diferente esta noite. Em vez disso, sente-se, respire fundo 3 vezes e beba a sua infusão lentamente. Não a engula com pressa. Deixe que o corpo sinta o seu calor. Essa pausa de 5 minutos pode ser o melhor tratamento natural para o seu sistema nervoso. A muitos dos meus pacientes proponho converter isso num ritual pessoal. Alguns acendem uma lâmpada tênue, outros escutam música suave ou simplesmente se sentam em silêncio. O cérebro associa esse ambiente com descanso e, pouco a pouco, começa a desconectar-se da tensão do dia. Conselhos adicionais para potencializar o seu efeito: 1. Evite líquidos 2 horas antes de deitar-se. Se tiver sede, dê pequenos goles, não copos inteiros. 2. Jante cedo e leve. Uma sopa suave ou vegetais no vapor são suficientes. Evite o sal excessivo e os alimentos picantes ou gordurosos. 3. Esvazie a bexiga antes de deitar-se. Parece óbvio, mas muitas pessoas esquecem. 4. Mantenha os pés e o abdômen aquecidos. Umas meias suaves ou um cobertor leve melhoram a circulação e reduzem a urgência noturna. 5. Apague as luzes fortes. A escuridão ajuda o corpo a liberar melatonina, o hormônio que o mantém dormindo. E algo mais: se você ainda está aqui escutando com atenção, quero pedir-lhe um pequeno sinal. Escreva o número 7 nos comentários. Esse simples gesto me diz que você se interessa em cuidar da sua saúde, que valoriza o seu descanso e que faz parte das pessoas que agem em vez de se resignarem. Nos primeiros dias é possível que ainda se levante 1 ou 2 vezes. Não desanime. O corpo precisa de tempo para aprender. O importante é que, com cada noite, a sensação de urgência irá diminuindo e o sono se fará mais profundo. Alguns notam a mudança em 3 dias, outros em uma semana, mas todos coincidem numa coisa: o descanso se sente diferente, mais estável, mais natural. Um detalhe que muitos passam por alto é a respiração. Depois de tomar a infusão, sente-se ou deite-se e respire devagar. Inale pelo nariz em 4 tempos, retenha o ar por 2 segundos e exale lentamente em 6. Repita isto 5 vezes. Este tipo de respiração ativa o nervo vago, que comunica o cérebro com os órgãos internos, e reduz a tensão da bexiga. E se quiser dar um passo a mais, recomendo levar um pequeno diário do sono. Anote a hora em que toma a infusão, quantas vezes acorda e como se sente no dia seguinte. Em poucos dias começará a haver uma tendência positiva. Essa é a sua prova pessoal de que está ajudando o seu corpo a recuperar o equilíbrio. Finalmente, quero revelar-lhe um pequeno segredo clínico que poucas pessoas conhecem. A constância durante as primeiras 7 noites é o que marca a diferença. Se você fizer todos os dias na mesma hora, sem interrupções, o seu corpo cria um novo padrão de descanso. E quando esse padrão se estabelece, mesmo que um dia não tome a infusão, o seu organismo lembrará o sinal e dormirá melhor. De qualquer modo, na próxima e última parte, vou falar do encerramento emocional e da mensagem mais importante. Porque dormir bem não é só uma necessidade física, mas um ato de amor próprio. Porque o descanso não é um luxo do corpo, é a forma mais profunda de dizer a si mesmo: estou vivo e mereço sentir-me bem. Dormir bem não é um luxo, é uma necessidade profunda do corpo e da alma. Quando descansamos de verdade, o organismo repara o que o dia desgastou. O coração bate mais tranquilo, a pressão arterial se estabiliza, a mente se aclara e até as memórias se ordenam. Mas o mais valioso ocorre em silêncio. O corpo volta a confiar em si mesmo. Tenho visto em centenas de pacientes a transformação que provoca algo tão simples como voltar a dormir a noite toda. De repente, as manhãs já não são uma carga. O humor melhora, a paciência regressa e essa energia que parecia perdida começa a renascer. E não se trata só da bebida ou dos ingredientes, mas do ato mesmo de cuidar-se, de dar uns minutos cada noite para escutar-se e atender o que o corpo pede. Quando comecei a compartilhar este método, muitos me disseram que era simples demais para funcionar. Mas a simplicidade é a base da natureza. O corpo não precisa de fórmulas complicadas, precisa de constância, amabilidade e equilíbrio. Por isso, quando você